Paulo, a trajetória de Paulo. E Paulo, sendo perseguido pelos judeus de longe, e até por onde ele ia, todos os cantos, era um piolho de perseguição. Aqueles judeus queriam a todo custo condenar Paulo e matá-lo, porque eles achavam que Paulo confrontava os costumes, as tradições, a religião que os sumos sacerdotes estavam acostumados. Mas Paulo ali ele estava envolto com o Espírito Santo, ajudando, ensinando, transformando. E por onde ele foi, o pessoal perseguindo, com o intuito de destruir. Chegou num local, tinha um mágico chamado Elimar. E ele fazia mágicas ali, mas ele estava perseguindo e fazendo com que as pessoas não se chegassem a esta palavra de Deus que Paulo pregava. Então, pessoas importantes, pessoas simples iam ao mágico Elimar acreditando que ele tinha algum poder. Mas ele, pela prática desse mágico, ele desvirtuava os caminhos daquele que verdadeiramente estavam já entendendo que o rumo seria o rumo conforme a orientação da palavra de Deus. Então, Paulo olhou para o mágico e, sabendo que ele desvirtuava o caminho, chegou naquele instante um procônsul importante de nome Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo, ali, vamos dizer, maravilhados pelas mágicas, e Paulo, vamos dizer, constrangido com aquela situação de falsidade espiritual. Paulo olhou para o mágico e ele prontamente ficou cego e passou a ficar rodando sobre ele próprio, ali como se fosse um peão rodando, né? Sem saber o rumo, e ele cego. E disse: você tem parte com o diabo, porque você desvirtua o caminho daqueles que seguem a palavra de Deus. E pregou um pouco ali. O próprio procônsul ficou maravilhado e passou a adorar ao nosso Deus. Então, esse caminho de adoração ao nosso Pai, de seguir essa trajetória de Deus, não é um caminho que deve ser, vamos dizer, mais ou menos, tem que ser um caminho verdadeiro. Um caminho verdadeiro. Então, vamos continuando. A perseguição a Paulo, nós sabemos que principalmente era porque eles tinham inveja. Porque os sumos sacerdotes pregavam, mas não trazia um grande número de seguidores. Mas Paulo, naquela simplicidade dele, já os sumos sacerdotes naquela ostentação de vestimenta, e Paulo simples. E o povo seguia com grande entusiasmo o poder e a palavra que saía de Paulo. Isso gerou muita inveja. Em muitas situações, você que resolve a seguir a Cristo, você é invejado. As pessoas mesmo dentro das igrejas têm inveja. Eu ouvi uma pessoa veio falar de um irmão de lá na igreja. Ah, esse não está, mas aqui não. Ele saiu porque quebrou-se financeiramente. Como tivesse ali dizendo: olha,
é um troféu, porque a inveja das pessoas é tinhosa, é danosa, é maculosa, mas sobretudo quem as tem, porque isso certamente não é Deus operando, mas é Satanás operando naquelas pessoas que se dizem irmãs. É uma vergonha, é uma vergonha. A gente não está aqui como, vamos dizer, o responsável para disciplinamento ou vamos dizer, corregedor da postura de irmão da igreja. Mas já estamos aqui sinalizando que nós também somos imperfeitos. Nós também passamos por caminhos que precisam melhorar constantemente. Você seja crente ou não crente. Nossas vidas é assim, a gente vai se aperfeiçoando. Às vezes nós dizemos assim que nós hoje não fazemos mais aquelas coisas que fazíamos no passado. Eu já aprendi a viver, não é assim? Nós já não fazemos mais isso, porque nós sofremos por algumas situações que foram consequências dos nossos próprios erros. Então a gente diz, não faço mais isso. Paulo seguia a trajetória dele por onde ia, com toda aquela perseguição, uma perseguição. Ele foi acusado, foi levado aos tribunais, os sinédios, foi levado ao julgamento de reis. 3, pelo menos, que eu me lembro, na trajetória de Paulo, que é contada no livro de Apóstolos. E todas elas, Paulo não foi condenado, porque eles não viram nada que pudesse, vamos dizer, condená-lo à morte. E um rei foi colocando ele na mão de outro, até onde ele sabia, Paulo, que pelo Espírito Santo, que aqueles romanos queriam que ele voltasse ao Sinédrio, para que durante a trajetória de retorno ele fosse emboscado e morto. Ele disse, não, na sua defesa, Paulo apresentou, disse, não, eu prefiro ir ser julgado por César, lá em Roma. E aí, um rei, o outro rei, disse, você, então eu não vejo nada que condene você à morte. Mas como você pediu que seu julgamento fosse diretamente a César, por César, vou te mandar para lá para Roma. E aí veio a trajetória continuada de Paulo, indo de cidades em cidades até chegar em Roma. Durante aquele caminho, ali em Jerusalém, Jesus manifestou a ele e disse, Paulo, tenha coragem, porque esse seu testemunho a meu favor, é isso que eu quero que você continue fazendo. Lá, quando você chegar em Roma, também você tenha esse testemunho. Mas o que eu quero aqui enfatizar é justamente isso que, quando Jesus falou para Paulo, ele disse, coragem. E você, meu amado, você está tendo coragem nessa caminhada? Nós não devemos nunca ser aquela semente que cai ali entre os espinhos e vem as influências deste mundo, vem as ilusões, vem as coisas boas que a vida oferece, as facilitações. Aí você não tem a coragem de continuar nessa trajetória. Nós temos que ser firmes,
temos que ser verdadeiros, nós temos que ser corajosos, porque nessa trajetória toda de Paulo, o que é evidenciado ali é uma perseguição por inveja. Quando você se habilita, se propõe a seguir verdadeiramente um caminho com Cristo, pode ter certeza. Pode se robustecer, fazer as academias para você ficar forte. Mas aqui é um comparativo. Nós temos que estar fortalecidos no Espírito Santo. No Espírito Santo, porque vem o bombardeio. Vem um bombardeio. Disseram até a irmã Paula, a missionária Paula, ó irmã, se prepare, se você for levar esta palavra de Deus, se prepare para o combate. Porque o Espírito Santo disse à pessoa, você vai ser confrontado, o Espírito Santo está em você, mas o mundo vai te perseguir. Eu sei que quando nossa querida irmã Paula e o seu esposo Ellison começaram a ministrar aqui nessa estação, aconteceram algumas coisas desfavoráveis na vida deles. Basta dizer que nossa irmã Paula levou um choque tão grande, ela e a filhinha dela, quando saía daquele prédio chamado Harmony, tocou num poste lá e a descarga elétrica foi tremenda. Até hoje ela está passando por tratamentos neurológicos, psicológicos, físicos, pelo dano ocorrido. Nós, quando levamos esta palavra, nós temos que estar fortalecidos. Fortalecidos. Nada deve impedir essa sua trajetória. Nós temos que ser firmes, firmados, o exemplo. Mas é importante que nós não abrimos uma brecha sequer, porque senão Satanás vai entrar de sola nas nossas vidas. Não estou dizendo que a irmã Paula deu abertura, mas talvez foi ali o primeiro confronto. O ringue, ela estava posta no ringue e o oponente já veio para tentar destruir a obra missionária de Deus na vida dela. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ela, quando levou aquela descarga elétrica, uma tremenda descarga elétrica, foi para matar, para roubar esse ofício da obra de Deus e destruir toda essa trajetória. Então é evidente que isso é uma verdade. Por mais que algumas pessoas até disseram isso no intuito de desanimá-la, porque às vezes mesmo os irmãos são usados para desestimular, são usados até por Satanás para tentar parar o ofício daquela pessoa. Mas aí é aquela se robusteceu do Espírito Santo, se robusteceu com esta palavra. E ontem eu vi, já convido você que vá aqui no YouTube e veja a pregação da missionária Paula, foi algo tremendo. O Espírito Santo foi movido ali. E é isso que a Rádio Gael se propõe, levar esta palavra para esse mundão, convidando você que está ouvindo a rádio agora, esta rádio web, seja no Brasil ou seja no mundo, que você também acesse aqui o canal do YouTube, Rádio Gael, _ Evangelho de Deus. Ou então, aqui no Instagram, Rádio Gael _ e você vai estar sempre ligado a uma palavra verdadeira, contundente. Aqui não faz de conta que serve a Deus. Como nós temos
consciência de um dever de levar esta verdadeira palavra. Ela não pode ficar essa semente germinando tão somente em nós, mas ela tem que frutificar na sua vida, na vida das outras pessoas. Glórias a Deus. Coragem, diz a palavra de Deus. Disse o nosso Jesus, quando ele se fez presente ali em Jerusalém, diante do Paulo. Aí, Paulo continuou sendo perseguido por onde ele ia, toda a trajetória que ele ia. E uma coisa que ele disse nas defesas que ele apresentava de si próprio: eu tenho tido sempre uma boa consciência. Então é isso que nós temos que ter, a nossa consciência. Muitas vezes você que é profissional, nós chegamos em casa depois de um dia exaustivo de trabalho secular, em qualquer área que você tenha. Aí você diz: poxa, eu tenho minha consciência tranquila, porque fiz o melhor, né? Eu tenho meu dever de hoje cumprido. É assim. Pois bem, essa consciência deve ser plena, uma boa consciência em todos os nossos atos, não tão somente profissional, mas por onde nós formos, nós temos que ter essa consciência de uma boa avaliação de nós próprios. E mesmo assim, você fazendo essa avaliação das suas condutas, das nossas condutas pessoalmente, mesmo assim, nós damos alguma, vamos dizer, brecha, porque as nossas mentes, nossas atitudes têm alguma semente ainda do velho homem. Então, todo dia é um exercício de aperfeiçoamento. E ele disse, quando eu falei que aquela irmã ficou satisfeita quando ela disse: aquele fulano, ele tá em ruína, ele faliu, com aquele júbilo parece. Aí você acompanhar aí o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, veja o que ele diz: entre vós tem lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e entre vós se levantarão homens falando coisas perversas para arrastarem os discípulos atrás dele. Entendeu? Quer dizer, entre nós, ele está dizendo no meio dos crentes que eu digo, daqueles que creem na palavra de Deus. Ele diz: no meio de vós tem lobos vorazes, lobos querendo abocanhar as ovelhas que somos nós. Então, nas igrejas, você vai encontrar esses lobos vorazes que são travestidos de irmão, a paz e irmão, mas muitos daqueles, como diz aqui no capítulo 20, versículo 29 de Atos: entre vós se levarão homens falando coisas perversas, fazendo coisa perversa para arrastar, para desvirtuar, para desencaminhar pessoas da obra do Senhor. E eu digo com toda a honestidade, teve colegas, irmãos, que saíram da igreja porque ficaram, vamos dizer, enojados, a palavra é essa, com algumas atitudes de gente que se encontra ali nas igrejas como se fossem fervorosos.
É bem verdade que nas igrejas, como disse Jesus naquela mesa da casa de Zacarias, ele disse: Eu vim para os doentes. Não são os sãos que vão aos médicos. Eu vim para os perdidos. Então, a igreja, existe ali uma grande concentração de pessoas que são enfermas do espírito. Ali não é somente o hospital. Às vezes, pessoas são tão adoecidas que estão verdadeiramente em uma UTI espiritual. E quando você progride, seja financeiramente, quando você está em paz com a família, quando você está no seio da sua família, eles parecem em paz, eles parecem que ficam insatisfeitos, querendo colher como se a sua família vivesse em crise. São pessoas adoecidas. Pessoas adoecidas. Nós não podemos entender como isso é normal. Ali nas igrejas, nós entendemos que ali é um exercício de aperfeiçoamento. Dali você ouve aquela palavra, você se municia e você sai para o mundo para dar um bom testemunho. É como Paulo disse: eu tenho uma boa consciência dos meus atos. Como uma pessoa que fica cavando para saber como aquele irmão está, e se está infeliz, se está falido, se está imperfeito, parece um júbilo daquele. Parece que eles não estão na mesma sintonia. Parece que eles estão querendo que você se destrua para que ele cresça. Que ele se destaque diante ali do pastor. Meu Deus do céu. Unicamente a gente tem que se diminuir perante o nosso Deus, para que ele saia, ele sobressaia através de você, nos seus atos, no seu bom testemunho, quando olharem para você. Mas, meu Deus, quem era Naninha? Já viu alguém falar assim? Quem era Naninha? Ou seja, aquela pessoa que ninguém dava nada por você. E glórias a Deus, você é uma nova criatura, mas verdadeira. Não é o falso seguidor. A gente tem que se alegrar com nossos irmãos, mas alegrar verdadeiramente. Veja que toda a perseguição a Paulo foi mais por quê? Por inveja. Por inveja por quê? Porque Paulo se dava bem. Paulo tinha sucesso. Paulo levava uma verdadeira palavra. Paulo arregimentava um rebanho muito grande de pessoas que vinham para ouvir a palavra e transformar pela palavra. Mas, irmãos, alguns, pelo amor de Deus, pelo contrário, estão ali, para apontar o dedo, para acusar, para ficarem felizes com a sua derrota. Mas você não receba isso. O que você tem que receber no seu coração é o poder verdadeiro do Espírito Santo que transformou a sua vida. Que você tem, como Paulo diz, eu tenho uma boa consciência. Por mais que o povo não veja, por mais que o povo te acuse, essa sua boa consciência tem que ser para Deus. Para Deus. Isso é uma glória. Deus diz: quando tem um perdido que se arrependeu e se chegou para Jesus, para a palavra de Deus, disse: ali no céu há uma festa. Então nós temos que ser assim, irmãos. Nós todos os dias temos que festejar pela vitória do próximo, pela sua vitória. Mas isso tem que ser no seu coração.
Aí Paulo vai caminhando naquele navio. Caminhando, eu digo, o navio navegando rumo a Roma, porque ele ia ser julgado pelo César. Durante toda aquela navegação tumultuosa, o mar revolto, os marinheiros e a todos que estavam ali, temerosos. E Paulo cobrava a eles todos: olha, amigo, tenha bom ânimo, ou seja, tenha calma, tenha coragem. Vamos em frente, nós estamos guardados por Deus. Paulo tinha essa consciência. Ele, quando estava navegando ali, ele teve uma visão que Deus dizia para ele que nada iria acontecer a eles todos. Por mais que existia aquela navegação insegura, tombava o barco para um lado, para o outro, mas podia ficar tranquilo. Então, os marinheiros, vendo que possivelmente o navio ia ser naufragado, começou a jogar no mar aquelas cargas que ali estavam para diminuir o peso do navio. Chegou ao ponto que o navio já estava verdadeiramente a ponto de naufragar. E os marinheiros disseram: vamos jogar no mar esses prisioneiros que estão indo para Roma. Mas o comandante da guarda ali não permitiu, porque sabia que o Paulo ia ao encontro para ser julgado por César. Chegou ali próximo à ilha de Malta, o navio bateu numa rocha, mas já quase beira-mar. E todos foram salvos. E chegando ali na ilha, muito frio estava, fizeram fogo. E quando o Paulo foi pegar uns gravetos para, vamos dizer, aumentar o calor, porque era muito frio, quando ele botou a mão nos gravetos, uma cobra picou na mão dele, Paulo. E todos ali, aqueles bárbaros que estavam com ele, olha, esse aí verdadeiramente deve ser assassino, porque passou por todas esses intempéries. Não morreu no mar e chega aqui uma cobra logo em seguida picar a mão dele. Eles julgavam a Paulo. Esse cara aí deve ser ruim. Deve ser ruim. O que acontece com você? Você deve ser ruim no julgamento deles. Mas importa é o que Deus está vendo em você, meu amigo. Deus está vendo seu progresso, seu sucesso, a sua transformação. Mas aquele julgamento que fizeram do Paulo fora evidentemente errado. Porque eles imaginavam que, por ser Paulo picado por uma cobra, a mão dele ia inchar, certamente o veneno fazia necrosar, ia cair a mão, e aí não ocorreu isso. Então eles disseram entre si: olha, se não morreu, não aconteceu de inchar a mão dele, nem necrosar, certamente ele vai em seguida morrer. E vendo que nada tinha acontecido a Paulo, nada, eles prontamente modificaram
o julgamento que eles tinham dito a respeito de ser aquele Paulo um homem mau. E passaram a já acreditar que era Paulo um Deus entre nós, com letra minúscula. E ali Paulo ficou animado junto com as pessoas. Paulo ficou com entre aspas, uma prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar. Porque ele alugou uma casa, mas ficou ali junto, cuidando dele, observando vamos dizer, um carcereiro. E nessa oportunidade, Paulo ficou 2 anos pregando ali em Malta, naquela região, Roma. E quando levaram para que César o julgasse, foi dito, não tem nenhum testemunho aqui contra ele. Não veio nenhum ofício para condená-lo. O testemunho dele não vejo nada que condene. Então está encerrada a história. E assim é o que eu posso lhe trazer, meu amigo, meu irmão, sobre a trajetória do Paulo que é narrada em Atos. Eu acho que da lição toda de Paulo que é narrada em Atos é que nós devemos ter um bom testemunho, ter cuidado com as invejas, ter firmeza, porque as invejas vão trazer perseguição, ter uma verdadeira vida com Cristo. Não podemos de jeito nenhum estar pisando em ovos para falar essa palavra genuína. Nós temos que chegar na sua vida com contundência para que Deus haja transformando os nossos caminhos. Amados irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Pedir a nosso Deus que cada dia nos fortaleça mais para darmos sempre o bom testemunho, para que Ele nos proteja de tanto ataque do inimigo, da falsidade das pessoas, da inveja, né, das perseguições. Deus nos livre de tudo que é mal. A nós, a nossa família, nos abençoe a nós, nossa família e os nossos negócios em Cristo. Amém?